À luz de Tiago, capítulo 4, versos 13 a 17, nós vamos pensar sobre o tema escolhas certas, os planos dos homens e a vontade de Deus. É uma passagem pastoral, exortativa, que Tiago, irmão do Senhor, traz à Igreja de Cristo. Ele diz assim: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos à cidade tal e lá passaremos um ano. Negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Que o Senhor nos abençoe. Nós temos enfatizado constantemente a soberania de Deus. Nós cristãos cremos na soberania divina, no Deus que governa, que rege todas as coisas, por meio da sua providência. Tudo acontece de acordo com os decretos de Deus. Isso não é determinismo. Existe uma vontade primária que governa todas as coisas. Essa vontade primária é a vontade de Deus. Há um plano para cada criatura. E a Bíblia diz que Deus soberano também é amor. E os planos de Deus para nós são bons. Paulo qualifica a vontade de Deus com os seguintes predicados: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Traz paz ao coração saber que você não serve a um tirano. Porque se Deus apenas tivesse todo o poder, toda a soberania e não fosse bom, isso seria ruim. Mas além de ser soberano, ele é bondoso. A vontade dele para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Quantos creem nisso? É boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Agora, eu queria fazer aqui um exercício muito sincero e honesto com os irmãos. Não obstante nós afirmarmos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, muitos parecem sugerir que a vontade de Deus é uma espécie de remédio amargo que a gente toma porque não tem jeito. Porque se houvesse uma possibilidade de fazer escolha entre a vontade de Deus e a minha vontade, talvez eu escolhesse, talvez você escolhesse a sua própria vontade. É ou não é? Para muitas pessoas, a vontade de Deus é uma espécie de remédio amargo. E pensar assim é uma ignorância, é um sinal de presunção. Tiago condena a arrogância, ele chama de presunção maligna, achar que nós podemos ter gerência da nossa vida, a ideia de ser capitão da alma, a ideia de sermos senhores de nós mesmos, ignorando que nós somos limitados. Tiago diz, olha, é perigoso. O indivíduo que diz, olha, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, você não sabe como será o dia de amanhã. A sua vida é uma neblina que cedo passa. Portanto, Tiago está condenando aqui a presunção. E há um autor, comentarista da carta de Tiago, que ele vai fazer já no início desse bloco que nós lemos, dessa perícope, uma exortação que eu queria ler para os irmãos que me edificou, espero que os edifique também. O que significa presunção? Ele diz: presunção é fazer os nossos planos como se estivéssemos no total controle do futuro. Presunção é viver como se a nossa vida não dependesse de Deus. A presunção é um pecado sério. A presunção olha para a vida como um contínuo direito e não como uma misericórdia diária. Tiago está se dirigindo a cristãos, possivelmente judeus convertidos à fé cristã, autênticos cristãos, de fato passaram pela obra da regeneração, eram discípulos de Cristo, mas que ainda carregavam resíduos de Adão. E uma característica do velho homem é querer ter gerência, domínio, senhorio da própria vida. E esses homens estavam fazendo planos, desconsiderando, ignorando a vontade de Deus, como se fossem senhores de si. Amanhã eu vou fazer isso, depois da manhã eu vou fazer aquilo. Tiago diz, olha, isso é pretensão. Você não sabe se vai existir amanhã para você. E mais, lembre-se que a sua vida é como uma neblina que cedo passa. Tiago está chamando aqueles homens e mulheres a colocar os pés no chão,
no chão e depender de Deus, porque nós, de fato, somos finitos e limitados. Só Deus é, nós estamos por aqui. Só Deus é autoexistente, só Deus é eterno e soberano. Nessa passagem, nós vamos encontrar 3 atitudes humanas em relação à vontade de Deus. Todos aqui estão enquadrados em uma dessas atitudes. Todo ser humano, via de regra, ele vai ser enquadrado em uma dessas 3 atitudes que Tiago apresenta aqui, que são escolhas que podemos fazer. 2 delas são insensatas e uma delas sábia. Eu oro para que nós tenhamos a atitude adequada, correta em relação à vontade de Deus, repito, que é boa, perfeita e agradável. A primeira atitude é ignorar a vontade de Deus. Para o indivíduo que é ateísta prático, e o que é o ateísmo prático? É o indivíduo que diz que Deus existe, mas vive como se Deus não existisse. O Brasil hoje tem o maior contingente de ateus práticos. Deus existe, mas eu vivo como se ele não existisse. Só vai à igreja no dia do batismo e no dia do funeral de alguém. Outra vez lá num casamento ou outro. As coisas do evangelho, as coisas da igreja, as coisas de Deus ficam postas de lado. Não tem interesse em conhecer a vontade de Deus. Ignoram a vontade de Deus. E Tiago vai dizer, eu vou fazer a leitura do verso 13 na nova linguagem de hoje, uma versão da Sociedade Bíblica do Brasil, que diz assim: agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos 1 ano, fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Talvez Tiago estivesse aqui fazendo uma crítica construtiva, pastoral, a alguns ricos daquela congregação. Ele possivelmente está escrevendo para um grupo de judeus convertidos. E possivelmente naquela congregação havia ali cristãos com uma boa condição financeira, comerciantes. E eles estavam fazendo projetos, planos, mas qual era o problema? Não eram os projetos, nem mesmo os planos. O problema é que todo planejamento não contava com o sondar da vontade de Deus. É como se Deus não existisse. Eles estavam planejando, ignorando a vontade de Deus. Eles estavam demonstrando o que Tiago está condenando aqui, que é a presunção. Viver como se Deus não existisse. Fazer planos ou projetar lucros, mas sem levar em conta esses projetos em oração. Não estavam interessados nem em conhecer, muito menos em fazer a vontade de Deus. Tiago não está condenando a riqueza. Tiago não está condenando a ascensão social, Tiago não está condenando buscar uma melhoria de vida. O Tiago está condenando aqui é a presunção do homem de fazer planos ignorando a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O comentário de João Calvino desse verso é preciosíssimo. Ele diz assim: Tiago suscitou a estupidez daqueles que desconsideram a providência divina e achavam-se donos de 1 ano inteiro, quando, na verdade, não tinham sob seu poder um momento sequer. Que palavra de sabedoria. Veja como é o homem tolo. Ele planeja as coisas como se tivesse 1 ano inteiro em suas mãos, tivesse 1 ano inteiro em seu poder. Só que, de fato, ele não tem nenhum momento em suas mãos. Quantos aqui podem afirmar com toda segurança: amanhã estarei vivo? Quem aqui pode afirmar isso com segurança? Então observe como é presunçoso, como é vaidoso, como é altivo e orgulhoso planejar 1 ano inteiro quando você não tem sob seu comando nem sequer um dia. Tiago não está condenando o planejamento. Tiago não está condenando a previdência, a organização. O Tiago está dizendo o seguinte: cuidado para não fazer planos ignorando a vontade de Deus, porque Deus é eterno, mas você é finito e limitado. Você é uma neblina que cedo passa. Tiago vai apontar para a gente aqui algumas verdades que nós já sabemos, mas que, por vezes, uma vez ludibriados pelas nossas próprias presunções, nos esquecemos. Ele vai falar, por exemplo, da complexidade da vida. Observe, pare e pense. Que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Tiago está falando aqui sobre a complexidade da vida humana. Hoje, amanhã, comprar, vender, ter lucro, perder, estudar, trabalhar, estar aqui, estar ali. Ou seja, como a vida é complexa. De fato, nós precisamos entender isso, para não cair na cilada, no laço de achar que temos gerência sobre a vida. A vida é muito complexa, meus irmãos. Nós precisamos realmente de uma graça muito especial da parte de Deus para não incorrer no erro de achar que temos domínio e gerência da vida. Ela é complexa. E mais, a incerteza da vida.
Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, diz ele no verso 14. Na nova versão, na linguagem de hoje, diz assim: não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe. Tiago está apresentando para aqueles irmãos uma coisa que é líquida e certa. Você não tem gerência do futuro, portanto, a vida ela é incerta. Para muitas pessoas que hoje viveram esse dia, 3 de junho de 2018, não haverá 4 de junho de 2018. A Bíblia vai dizer claramente que a nossa vida, Moisés no Salmo 90, diz que ela chega a um palmo, ela é curta comparado à eternidade. Há uma incerteza, há uma incógnita em relação ao nosso tempo, de modo que planejar ignorando a vontade de Deus é loucura. Ele fala da brevidade, né? O verso 14, a outra parte diz assim: pois vocês sabem, ou melhor, vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Quando ele compara a vida a uma neblina, ele está falando dessa brevidade, dessa coisa que chega e que vai. É como uma neblina. Você não passa o dia inteiro sob a neblina chega e vai, é muito rápido, passa. Ou seja, e olha só, quando Tiago escreveu essa carta, a expectativa de vida das pessoas era muito menor do que hoje. Hoje as pessoas vivem, comparado àquele tempo, o primeiro século da era cristã, muito mais. E já naquele tempo, Tiago estava dizendo, olha, a vida realmente é breve. Há um elemento de brevidade aí. O livro de Jó diz assim, olha só que texto fantástico. Todos somos fracos desde o nascimento. A nossa vida é curta e muito agitada. O ser humano é como a flor que se abre e logo murcha. Como uma sombra, ele passa e desaparece. Portanto, por ser a nossa vida tão breve, nós não devemos desperdiçá-la ignorando os propósitos de Deus para a nossa vida. Devemos, portanto, ser prudentes e sábios e não tolos presunçosos, que organiza, que planeja, que projeta, sem levar em consideração a complexidade da vida, as incertezas da vida, a brevidade da vida. Só Deus é Senhor. Nós somos limitados e frágeis. Falando de fragilidade, ele aponta também a fragilidade da vida quando diz assim: porém vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Por que Tiago está fazendo essa crítica aí? Porque a presunção ela sempre vem acompanhada do orgulho. E quando o homem para pensar na sua fragilidade, nas suas limitações, ele coloca os seus pés no chão e encontra o seu devido lugar. A vaidade, essa palavra, ela significa bolha de sabão. Quando Salomão escreveu lá aquele livro, quando ele diz que tudo é vaidade, a expressão vaidade ela é bolha de sabão. Então, quando o homem tem consciência das suas fragilidades, isso o ajuda a lutar contra essa vaidade, contra esse orgulho de achar que é gerente da vida. Eu tive o privilégio, alguns anos atrás, de ouvir um autor, um pregador chamado Matt Chandler, um pregador norte-americano, e nessa conferência que nós participamos lá nos Estados Unidos, ele tinha acabado de se recuperar de um câncer, e nesse encontro ele falou sobre a teologia do sofrimento. Ele compartilhou suas lutas, e ele falou que uma das coisas mais impactantes nesse processo de recuperação dele foi meditar sobre a fragilidade da vida. Ele, um atleta, jovem, saudável, da noite para o dia um diagnóstico, e agora tem que submeter a um tratamento tão invasivo, ele começou a pensar como a nossa vida é frágil. O orgulho é uma loucura, é uma insensatez. Tiago está falando, como é que você pode planejar, projetar, sem considerar a vontade de Deus? Você vive num mundo complexo, a sua vida é frágil, ela é incerta, você não pode se deixar dominar pela presunção. Considere o Senhor nos seus projetos, nos seus planos. No livro de Provérbios segue e diz assim, as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor, Deus, quem dá a última palavra. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus. O que o Tiago está condenando aqui? Repito, não é planejamento. Há um provérbio americano que diz que quem não planeja, planeja errar. Planejar é bom, ser previdente é bom, organizar a vida é por si só uma coisa boa. No entanto, o que Tiago está condenando aqui é a presunção de fazer planos ignorando a vontade de Deus. Entenda uma coisa, a vontade de Deus para a sua vida é melhor do que a sua própria vontade.
A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Há um hino do pastor Josué Rodrigues, aqui de Niterói, pastor muito precioso, querido, quando ele diz assim: portas que se fecham são iguais às que se abrem, se fechadas ou abertas por Deus. De modo que quando Deus fecha uma porta, é coisa boa para nós, quando essa porta é fechada. Quando Deus abre, também é coisa boa. Então, assim, porque a vontade dele é perfeita, é boa e agradável. A gente enxerga o aqui e agora. Deus conhece o ontem, o hoje e o amanhã, no eterno agora. Então, a primeira atitude é ignorar. Isso deve ser visto como uma insensatez presunçosa. Nós não devemos ignorar a vontade de Deus. Uma outra atitude, também equivocada, é a desobedecer à vontade de Deus. Deliberadamente, conhecer e desobedecer. O verso 17 diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Muitos comentaristas sugerem que Tiago está fazendo aqui alusão a um provérbio dos seus dias, muito conhecido entre os judeus, e ele então usa esse provérbio conhecido para mostrar o perigo de desobedecer deliberadamente, né? Com atitude até de altivez e rebeldia à vontade de Deus. Existem os pecados de omissão e existem os pecados de comissão. Você pode pecar por omissão, por inadvertidamente, mas o que o Tiago está condenando aqui é um indivíduo que sabe o que tem que ser feito e não faz. Pecados de omissão, quando ele negligencia a vontade de Deus. E nesse sentido, há algumas implicações aí. O Richard Baxter sugere o seguinte, em um texto muito interessante: nosso pecado torna-se mais grave, mais hipócrita e mais danoso que o pecado do incrédulo ou ateu. E ele explica por quê. Mais grave porque pecamos contra o maior conhecimento. Mais hipócrita porque declaramos que cremos, mas desobedecemos. Mais danoso porque os nossos pecados são mestres dos pecados dos outros. O que ele está mostrando? Que o cristão peca contra a luz. Ele peca contra o conhecimento. Se você sabe que deve fazer o bem e não o faz, deliberadamente você escolhe transgredir, escolhe desobedecer, seu pecado acaba sendo mais danoso. Por quê? Repito, é mais grave porque você tem conhecimento, é, no certo sentido, hipócrita porque você diz crer na verdade e deliberadamente a desobedece, e também é danoso porque você arrasta com mau exemplo. Portanto, desobedecer é sempre perigoso. 2 Pedro 2,21 diz assim: pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo, do que depois de o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. Pedro falando sobre o perigo de conhecer a verdade e transgredir, conhecer a verdade e deliberadamente desobedecer. E a pergunta é: por que alguém conhece a verdade, conhece a vontade de Deus e deliberadamente a desobedece? O que leva uma pessoa a fazer isso? O que leva eu ou você a agir assim? Via de regra, duas razões primárias aí. Primeiro, o orgulho. O orgulho é esse pecado genitor. O que é o pecado genitor? É o útero no qual são gestados todos os pecados. Todo pecado tem uma fonte primária. A altivez, o orgulho do ser humano. Todos nós somos, em graus variados. Então, a ideia de ser gerente, de ter domínio, de ter senhorio, de ser o capitão da nossa própria vida, esse pecado genitor é que leva o ser humano, conhecendo a verdade, a deliberadamente desobedecê-la. O orgulho é a fortaleza do mal, disse alguém. E a ignorância, por quê? O ser humano ignora, no sentido de que ele resiste a essa vontade que é boa, perfeita e agradável. Salmo 10, verso 4 diz assim: em sua presunção o ímpio não busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos, né? É um indivíduo que ignora o caminho do Senhor, conhecendo a vontade de Deus, ele deliberadamente desobedece. Ou seja, a vontade de Deus é vista como um remédio amargo que ele não quer tomar, ele prefere os seus próprios caminhos. E o que acontece quando uma pessoa deliberadamente desobedece à vontade de Deus? Quando é um cristão, quando é um discípulo, quando é um servo, Deus o disciplina, e o disciplina com fim proveitoso. O autor de Hebreus diz assim: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe.
Então, o Spurgeon, que foi o grande pregador batista do século XIX, ele tinha uma frase que dizia o seguinte: Deus não permite que os seus filhos pequem com sucesso. Quando o filho começa a se extraviar, Deus graciosamente vai lá e o cerca, providencialmente, o disciplina para que ele volte para o caminho. Então, quando nós nos extraviamos, quando nós desobedecemos, Deus, na sua misericórdia, nos disciplina com fim proveitoso. O cristão professo, quando ele transgride, ele é disciplinado. E o texto vai dizer, mais para frente, que se alguém não aceita a disciplina do Senhor, fica sob suspeição a autenticidade da sua filiação, porque filhos são disciplinados. E aí o autor de Hebreus usa uma expressão forte: os bastardos não, filhos são disciplinados. O pai disciplina aqueles a quem ama. Quantos de nós, não é? Em nossa trajetória como crentes, quantos de nós já fomos disciplinados pelo Senhor? Você só está aqui, meu amigo, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque em algum momento você já foi disciplinado pelo Senhor. A disciplina, no momento que você passa por ela, não há motivo de alegria nela. Mas o propósito é nos fazer, como disse Pedro, participantes da santidade divina. A disciplina tem um poder corretivo. E Deus, na sua misericórdia, quando enxerga, entende, na sua perfeita sabedoria, que estamos num caminho que não é o caminho dele, ele nos disciplina com fim proveitoso. Então, o indivíduo, quando desobedece, ele é disciplinado. E outro elemento, ele perde, em algum sentido, né, essas recompensas espirituais no tempo e na eternidade. O que eu quero dizer com recompensas espirituais? Vou ler o Salmo 1, versos 1 a 3, e veja o que é que o texto vai dizer. Como é feliz aquele que não segue o caminho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à beira das águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. O crente jamais perderá sua salvação, jamais. Nossa salvação foi garantida definitivamente pelo precioso sangue de Cristo vertido naquela cruz. Agora, quando o cristão deliberadamente desobedece, transgride, faz aquilo que não é a vontade de Deus, ele incorre em alguns prejuízos. E um desses prejuízos é perder algumas oportunidades que passam e que não podem voltar mais. Portanto, é realmente temerário desobedecer à vontade de Deus. As consequências são inevitáveis. E há também um elemento aí de juízo, né? Lucas 12:47 fala assim, em relação ao ímpio nesse caso. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Quem disse isso? Jesus Cristo. Você conhece alguém mais amoroso que Jesus Cristo? Só que o amor é responsável e sempre está comprometido com a verdade. Jesus Cristo está falando sobre aqueles que estavam ouvindo a verdade e deliberadamente ignorando-a, sendo refratários, rebeldes, reticentes, resistindo à verdade. Ele faz essa parábola lá de Lucas 12:47, quando diz que quando o Senhor voltar, ou seja, ele está fazendo alusão aqui à vinda de Cristo, terá implicações para aqueles que desobedecem deliberadamente à vontade de Deus. Hoje pela manhã nós lemos na liturgia um texto que diz assim: se o juízo começa pela casa de Deus, como comparecerá o ímpio? Aqueles que deliberadamente desobedecem o evangelho de Deus. Ou seja, haverá uma implicação seríssima para aqueles que decidem transgredir, desobedecer à vontade de Deus. O pastor Russell Shedd disse o seguinte: pensar que vamos fazer o que bem entendemos sem considerar a vontade de Deus é sinal de arrogância. E essa arrogância nada mais é do que pecado. Sua procedência não é de Deus. Ela é maligna por substituir a Deus e seu conselho e sabedoria pela própria vontade. Aqui o pastor Shedd, saudoso pastor, ele faz alusão aqui ao perigo de incorrer nessa atitude presunçosa de achar que a nossa vontade é mais sábia, é melhor do que a vontade de Deus. Há um coletâneo de sermões dos puritanos ingleses, um desses sermões do Thomas Watson, ele chama de... O título do sermão já é uma mensagem, o título do sermão seria mais ou menos
As tristes consequências dos pecados perdoados. As tristes consequências dos pecados perdoados. Deus, na sua misericórdia, perdoa, Ele acolhe o pecador, Ele recebe o pecador. Agora, um elemento de consequência que sempre acompanha o indivíduo. Há uma parábola nesse sermão do Thomas Watts, quando ele diz que um pai muito sábio, tinha um filho rebelde, difícil, e o filho, então, sempre deliberadamente desobedecia à vontade do seu pai. E o pai fez o seguinte com ele: olha, toda vez que você transgredir uma ordem expressa da minha parte, eu vou pregar um prego nessa tábua aqui na porta da varanda. E o pai, então, toda vez que ele tomava uma atitude errada, o pai pregava lá. E a tábua já estava cheia de muitos pregos. E um dia o filho, caindo em si, reconheceu suas fraquezas, seus erros, pediu perdão ao pai. O pai, então, vamos remover. E o pai vai então e remove todos aqueles pregos na tábua. E aí o pai diz para o filho: não há mais nada contra você. E aí o filho dá um suspiro e diz assim: mas as marcas ficaram na tábua. Ou seja, as consequências acompanham, a fatura chega. Por isso Tiago está dizendo, é perigoso, é tremendamente perigoso desobedecer à vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável, vale a pena conhecer e fazer a vontade de Deus. Portanto, não seja insensato, não seja imprudente, não seja presunçoso, ao ponto de planejar a vida ignorando a boa vontade do Senhor. A terceira atitude, que eu espero que nós tenhamos sempre em nossa jornada, é a atitude de obedecer. Por isso, Tiago vai dizer o seguinte: em vez disso, em vez daquela petulância, aquela arrogância maligna, devia dizer: se o Senhor quiser, olha a diferença. A atitude do homem sensato, do homem prudente. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. E ele vai usar essa linguagem com a cláusula de argumentando aqui essa questão se, né? Ele não tem gerência da vida, se o Senhor quiser, não apenas viveremos, mas também faremos algumas coisas. E essa expressão, se o Senhor quiser, era uma linguagem muito usada pelos judeus na tradição rabínica para apontar o seguinte: só Deus pode afirmar certas coisas com segurança. Nós, não. Por isso sempre o se Deus quiser, se o Senhor permitir. Isso é tão forte que o apóstolo Paulo, vejam bem, o apóstolo Paulo não fazia planos ignorando esse elemento. Olha o que ele vai dizer em dois momentos nas suas jornadas como missionário. Atos 18, 21 e 1 Coríntios 4, 19. Ele diz assim: se Deus quiser, voltarei para vós outros. Paulo se dirigindo à igreja. Aos Coríntios ele diz: mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Anseio havia, expectativa havia. Eu gostaria de visitá-los. E visitarei, se o Senhor quiser. Portanto, Paulo é alguém consciente, né? O apóstolo Paulo não considerava a vontade de Deus uma corrente que o prendia, muito pelo contrário. Ele sentia-se livre dentro do curso da vontade de Deus e queria sempre estar fazendo aquilo que é, de fato, a vontade de Deus para a sua vida. O livro de Provérbios diz assim: consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-aventurados. Consagrar, dedicar, colocar diante do Senhor. E a relação do crente com a vontade de Deus é uma experiência crescente. O que quando eu digo que é crescente? Ela vai prosperando, há uma progressão nesse processo de conhecer a vontade de Deus. Há uma obra que nós sugerimos aqui algumas semanas atrás, do Heber Campos Júnior, Como Discernir a Vontade de Deus, publicado pela Editora Fiel, um livro bem interessante para aqueles que quiserem refletir mais sobre essa temática. E há, de fato, essa progressão em conhecer a vontade de Deus. E o primeiro elemento aí é conhecer. Atos 22, 14 diz assim, Paulo se defendendo diante dos seus algozes: o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade. Quando Paulo começa a falar sobre a sua conversão, e ele vai falar o que Deus mandou Ananias dizer a ele, a expressão é: Deus te escolheu para conheceres a sua vontade. Você já parou a pensar nisso, que Deus te escolheu para que você conheça a vontade dele? Você sabe que Deus não é uma nuvem gasosa, Deus não é uma tese. Deus não é um poder impessoal, Deus é uma pessoa.
Deus tem vontade, e a vontade dele é perfeita, boa e agradável. E Deus tem um plano para a sua vida, e você precisa conhecer esse plano. Você não pode viver a vida na filosofia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem que conhecer a vontade de Deus. E Deus tem um plano para a sua vida, e o plano dele é bom, é perfeito e agradável. Aos Efésios, Paulo vai dizer assim: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Você conhece e agora busca entender, compreender os desígnios de Deus. Isso é tudo processual, não é da noite para o dia. À medida que você vai examinando a palavra, você vai buscando discernir e fazer a vontade de Deus. E há aí sinais, indicações de que você está no caminho certo. Então, conhecer, entender, e ele vai dizer aos romanos sobre experimentar a vontade de Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto aí, essa expressão experimentar, esse verbo, é provar por experiência, é você vivenciar a vontade de Deus. Então, o indivíduo que chega ao final de um dia e conscientemente diz: as circunstâncias podem não estar favoráveis, mas eu estou fazendo a vontade de Deus. Ou seja, isso traz paz ao coração. Uma das consequências imediatas é essa paz. Ou seja, e a vontade de Deus precisa ser feita de coração, não é? O que Paulo fala sobre oferta, sobre contribuição na carta aos Coríntios, pode ser aplicado também à questão da vontade de Deus. Quando ele diz assim lá em 2 Coríntios 9:7, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu diria o seguinte: não por tristeza ou por necessidade, mas Deus ama quem obedece com alegria, não é? Deus não quer servos acorrentados em torno do seu trono. Deus quer servos voluntários. E alegria é uma marca distintiva. Obedecer com alegria, porque nós sabemos que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável. Não é por coação, não é por manipulação, não é remédio amargo. Embora muitas vezes a vontade de Deus venha acompanhada de alguns processos dolorosos que envolvem mudança em algumas coisas da nossa vida. Mas entender que a vontade do Senhor é realmente perfeita. Quais são as recompensas de fazer a vontade do Senhor? Orações respondidas. A primeira imediata bênção que vem para aqueles que buscam conhecer e fazer a vontade de Deus é que as orações são respondidas. A oração não muda Deus, a oração muda nós mesmos. 1 João 5,14 diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ou seja, quando nós buscamos fazer a vontade de Deus, quando nós coadunamos, ajustamos a nossa vontade à vontade de Deus em oração, o texto vai dizer: ele nos ouve. E mais, paz no coração. Isaías diz: tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. Se tem uma coisa que não tem preço, preciosíssima, é a paz. E Paulo chega a dizer que a paz de Deus é o árbitro no coração. Nunca faça nada sem que haja paz no coração. A vontade de Deus sempre vem acompanhada de paz. E essa é uma experiência muito subjetiva e pessoal. Nunca fazer nada sem ter essa convicção de que aquele passo está sendo dado, aquela decisão que está sendo tomada, aquela escolha que está sendo feita é a vontade de Deus, porque ela vem acompanhada de paz. A paz é o árbitro. E esta paz, ela é um dom, é um presente que Deus dá para aqueles que deliberadamente escolhem fazer o que é certo, escolhem obedecê-lo. E a segurança eterna. 1 João diz: o mundo e sua cobiça passam. O mundo e a sua cobiça passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O reino de Deus está destinado por graça e misericórdia à igreja, ao povo do Senhor. E uma das recompensas de estarmos firmes e perseverando no caminho, na jornada, é a vida eterna. Permaneceremos para sempre. Portanto, a vontade de Deus nem sempre é a nossa vontade. Nós devemos coadunar a nossa vontade à vontade dele. Às vezes Deus contraria tudo que nós desejamos por um desígnio maior. Enquanto eu estava estudando esse texto, me lembrei de um episódio que se deu aqui no Santa Marta, tão pertinho da gente. Nossa igreja tem uma relação muito estreita com a comunidade. A professora Edmé Williams,
ela conta uma história muito impactante sobre essa questão da vontade do homem e da vontade de Deus. Ela começou um projeto lá na Santa Marta, muitos anos atrás, há décadas ela está lá naquele trabalho, Casa Maria e Marta. E ela começou a fazer um trabalho voluntário ali, com recursos próprios, talvez assistida lá por um grupo de irmãos da Igreja de Ipanema, e mais alguns voluntários, e ela fez lá um barraquinho de madeira, onde dava reforço escolar para as crianças. O objetivo era esse, levar as crianças a sair daquela condição por meio da educação, da instrução. E houve uma chuva dessas bem fortes aqui no Rio de Janeiro, aguaceiro desceu, e todos aqueles barracos ali, só a Casa Maria e Marta foi para o chão. E quando ela chegou, que ela viu tudo aquilo no chão, construído com muito esforço, material tudo jogado na lama, aquele cenário horroroso, ela sentou na escadaria e começou a chorar e falou assim: eu não consigo entender os propósitos. Só esse barraco caiu. E ela começou a chorar. E aí Deus falou ao coração dela: eu coloquei o barraco no chão para erguer um prédio. E Deus colocou no coração de muitas pessoas. E lá está construída a creche Maria e Marta de alvenaria, um espaço fantástico que tem abençoado muitas vidas há décadas. Às vezes Deus derruba os nossos barracos para construir prédios. A vontade de Deus é melhor do que a sua vontade. Vale a pena confiar nos desígnios de Deus. Você não tem gerência da vida. Você não sabe nem se vai existir 4 de junho de 2018 para você. Mas uma coisa você pode ter certeza: Deus é soberano sobre a sua vida. E a vontade dele prevalecerá. O salmista diz: o que concerne a mim, tu levarás a bom termo. Deus é soberano em seus caminhos. E a boa notícia é que o soberano Deus nos ama e tem um propósito maravilhoso para nós. O Hernando Dias Lopes, em um artigo, disse assim: quem obedece à vontade de Deus pode não ter uma vida fácil, mas certamente terá uma vida mais santa, segura e feliz. Vale a pena conhecer e fazer a vontade do Senhor. Não é tolo quem busca discernir os propósitos de Deus, muito pelo contrário, é uma pessoa sábia. Nós lemos na liturgia, eu quero encerrar essa reflexão lendo Jeremias 29:11. Queria que os irmãos lessem comigo nessa versão Bíblia na linguagem de hoje. Vamos ler? Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Vamos ler de novo? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Vale a pena confiar no Senhor. Quantos creem nisso? Vamos ficar em pé e vamos cantar. Tu és soberano. Vamos cantar. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Vamos do começo? És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz.